Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos começar o nosso estudo do Evangelho de hoje, aliando esse estudo ao estudo também da mediunidade. Nós já fizemos as nossas preces individuais e pedimos também o amparo de Jesus e dos bons espíritos para que nós possamos colher as melhores instruções através da intuição e das orientações que nos são colocadas por Jesus e pela espiritualidade na codificação trazida por Kardec. O nosso tema de hoje é bem propício ao momento que nós estamos vivendo, sendo que no meio espírita, em meio a um período de tantas inseguranças, tantos medos, tantas necessidades de entendimento, tem surgido um sem número de informações, um sem número de notícias que nós precisamos estar analisando sob a luz da razão e do discernimento espírita para saber se elas podem realmente ser atendidas ou se merecem realmente a nossa atenção e a nossa aceitação acima de tudo. Lembramos de que Kardec sempre disse da necessidade da fé raciocinada. E ele tem a oportunidade de colocar isso na página inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, afirmando que fé verdadeira só é aquela que pode ser confrontada com a razão em todos os tempos da humanidade. Isso nos coloca na necessidade de nós analisarmos e entendermos por que temos fé. Entendermos quais são as nossas bases para a aceitação e para a ação. E dentro disso nós escolhemos um texto bastante propício, porque esse problema não é do nosso tempo, esse problema é um problema que se repete pelos tempos já. E mesmo nos tempos de Jesus, nos tempos anteriores a Jesus, as informações dúbias, as informações destituídas de verdade ou de um alicerce que pudesse ser confrontado com a razão em qualquer tempo, sempre existiam. Tanto que nós vamos encontrar a primeira epístola de João, no seu capítulo 4, versículo 1, quando ele coloca uma orientação que nos deve servir de base. E ele diz o seguinte: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E essa necessidade de análise se faz presente hoje no nosso meio, sendo que nós estamos recebendo uma série de informações que muitas vezes nós estamos aceitando sem ao menos verificar a origem, sem pelo menos passar pelo crivo da razão. E nós temos recebido mensagens que nos falam de necessidades que não são verdadeiras. Algum tempo atrás, circulava mesmo na nossa casa, nos grupos, nas redes sociais de nossa casa, uma mensagem que dizia da necessidade de nós estarmos fazendo uma série de ações para que nós pudéssemos nos colocar a serviço com a espiritualidade. Entre essas ações, de nos colocarmos em cilindros dessa ou daquela cor, e que ao dormir nós deveríamos dizer: eu estou pronto para isso ou para aquilo. E nós ficamos nos perguntando, desde quando isso é necessário, se nós sabemos que o que nos coloca realmente em condição de trabalho não são as nossas palavras. Não nos adianta dizer: eu estou pronto para o trabalho, se a bem da verdade os meus sentimentos, os meus desejos, os meus pensamentos, a minha vontade, acima de tudo as minhas ações, dizem justamente o contrário. Não será pelas palavras colocadas exteriormente que nós nos colocaremos a serviço da espiritualidade ou em condições de estar em serviço com Jesus. Nós recordamos quando o próprio Jesus colocava de que o reino dos céus não vem com aparências exteriores, e isso é bastante significativo. Jesus coloca que a questão da sintonia, da elevação, da prontidão, da ligação com o mais alto, não vem com aparências exteriores, mas é um ponto que está dentro de nós mesmos, dentro das nossas ações, dentro dos nossos desejos, dentro dos nossos pensamentos, dentro de tudo aquilo que envolve mente e sentimento.
É importante, então, nós analisarmos e não aceitarmos qualquer mensagem que não passe pelo crivo da nossa análise. Dentro disso, Paulo vai nos colocar um ponto muito interessante na sua carta aos Tessalonicenses. Ele vai nos dizer o seguinte, lá no capítulo 5, versículo 21. Discernir tudo, ficai com o que é bom. E Emmanuel, fazendo análise desse texto, vai dizer o seguinte, palavra escrita, mensagem publicada no livro Palavras de Vida Eterna, em que diz Emmanuel, disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não esqueceu de acrescentar, retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar. Mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e os alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre assuntos sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam ao serviço de manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas, que o crime assinalou com estigmas dolorosos, recolhem à penitenciária em cuja aspereza se reajustam. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuís o necessário discernimento, se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Isso nos leva à necessidade de estudar e de compreender. Ninguém pode compreender a doutrina espírita somente com um folhear de páginas. É necessário um estudo aprofundado, é necessário nós mergulharmos na página da doutrina espírita para que dela possamos compreender. Sobre esse tema, nós sugerimos a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar do ensino universal dos espíritos. E também no livro dos médiuns, lá no capítulo 23, quando Kardec trata da obsessão, falando sobre as influências dos espíritos, sobre os médiuns, sobre os encarnados, colocando que muitas vezes nós somos fruto de assédio da espiritualidade que tenta enganar por não conhecer ou por conhecer muito bem e simplesmente realmente tentar enganar. Aí a necessidade de nós conhecermos e mergulharmos, porque nós não podemos esquecer de que espíritos e encarnados são um e outro a mesma coisa. Nós todos somos espíritos. Kardec vai falar então no capítulo 23 do Livro dos Médiuns que se há maus escritores encarnados, também os há desencarnados, também os há no plano espiritual. Não é o fato de desencarnarmos que nos torna mais ou menos capazes, mais ou menos lúcidos, mais ou menos puros. Nós continuamos sendo exatamente aquilo que nós fomos. Então, dentro desse ponto, se torna necessário o discernimento, mas para que nós possamos discernir, é necessário que nós possamos conhecer. E se nós estamos nos atirando ao estudo da doutrina espírita, nada mais justo do que nós nos atirarmos à fonte, que é Kardec,
e aos seus continuadores, que nós possamos entender também o Evangelho de Jesus, para que possamos ter esse discernimento. Tanto que, sob esse ponto, ainda do capítulo 5, versículo 21, da carta aos Tessalonicenses, Emmanuel vai falar sobre um ponto muito importante que é estudo e observação. Abraçando a fé raciocinada, ao espírito não será lícito eximir-se ao estudo, valer-se do pensamento alheio, a fim de progredir e elevar-se, mas formar as ideias próprias, ler e meditar, aprender e discernir. Antes de tudo, compulsar Allan Kardec e anotar-lhe os princípios de maneira a observá-los no cotidiano é obrigação dos que se abeberam nas fontes do cristianismo redivivo. Não é só frequentar as lições do codificador da doutrina espírita, mas, igualmente, confrontar-lhe os textos com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Render culto à evangelização através dos fundamentos espíritas. Jamais esquecer de associar Allan Kardec ao Cristo de Deus, qual o próprio Kardec se associou a ele em toda a sua obra. Nunca olvidar que o Espiritismo significa cristianismo interpretado com simplicidade e segurança, para que não venhamos a resvalar na negação fantasiada de postulados filosóficos. Estudar para compreender que sem Jesus e Kardec, o fenômeno mediúnico é um passatempo de curiosidade improdutiva. Pesquisar a verdade para reconhecer que a própria experimentação científica, só por si, sem consequências de ordem moral, não resolve os problemas da vida. Colaborar com simpatia nos movimentos da perquirição que se afetam em torno das atividades medianímicas, mas sem prejuízo dos encargos e responsabilidades espíritas, valorizando o tempo sem perdê-lo de modo algum nas indagações ociosas e infindáveis. Selecionar os livros em disponibilidade, escolhendo aqueles que nos purifiquem as fontes da emoção e nos melhorem o nível da cultura. Conquanto admirando a palavra do apóstolo, examinai tudo e retende o melhor, não se comprometer com literatura reconhecidamente deteriorada. Difundir, o quanto possível, as letras nobilitantes. Proteger o livro espírita e a imprensa espírita com as possibilidades ao nosso alcance. Concluir, em suma, que tanto necessita o homem do alimento do corpo quanto de alimento da alma, e que tanto um quanto o outro exigem cuidado e defesa, higiene e substância na formação e na aplicação. Essa mensagem está no livro Portal da Luz, no capítulo 16, é da IDE Editora. E para nós concluirmos o nosso pensamento, um outro texto de Emmanuel, sobre essa mesma Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, em que Emmanuel, na mensagem de título Discernimento, nos coloca da necessidade de entendermos o porquê nós precisamos conhecer a doutrina e ter essa capacidade de diferenciar as orientações que nos chegam. E ele coloca o seguinte: todos nós, nas esferas de luta em que nos introduzamos, somos criaturas necessitadas de aprimoramento e resgate, laborando sob os impositivos da própria sublimação diante da lei. Eis porque a nós todos é imperecível o estudo meditado e a prática sincera da doutrina que esposamos, sob a égide do Mestre Divino, cabendo-nos a obrigação de escutar,
como necessário discernimento, as palavras dos que falam em nome do Evangelho, provando no íntimo de nós mesmos se procedem da inspiração do Senhor, porquanto os espíritos a que se refere o apontamento apostólico tanto podem ser desencarnados como encarnados, na residência temporária do plano físico ou no espaço, na terra ou no céu. Texto contido em Reformador de fevereiro de 1957. São pontos interessantes aos quais nós somos convidados todos para uma reflexão. Primeiro, refletindo sobre o nosso papel diante de nós mesmos perante a responsabilidade que nos cabe de nos aperfeiçoarmos. Porque se nós sabemos que a lei divina é de perfeição e que todos nós estamos inseridos nessa lei, fugir a essa responsabilidade de nos aperfeiçoarmos constitui um crime real de lesa responsabilidade. E segundo, lembrarmos de que, enquanto espíritas, muitos são aqueles que vêm até nós em busca de um consolo, em busca de uma orientação, em busca de um esclarecimento, e para que nós possamos prestar esse esclarecimento, esse consolo, esse auxílio com justeza, nós precisamos estar aptos a fazer isso. Então fica esse convite de nós analisarmos nesse tempo o teor das mensagens que nos estão chegando. De analisarmos se as mensagens que nos chegam merecem ser passadas adiante. De analisar se as mensagens que chegam ao grupo não merecem uma discussão, um debate, para que talvez nós que percebemos coisas de um determinado ponto, possamos juntar as nossas percepções com outras percepções e assim tornar mais claras as necessidades de discernimento, tornar mais claro aquilo que é ou que não é realmente um ponto digno de confiança, digno de credulidade. Não esqueçamos da palavra de João. Não vamos crer em todos os espíritos, lembrando que espíritos aos encarnados, aos desencarnados. Mas analisemos se essa fonte vem realmente de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo comenta nesse mesmo capítulo da necessidade de nós analisarmos a árvore pelo fruto. Pela árvore se conhece o fruto, diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, muita paz. Sugerimos a leitura dos textos aqui citados, principalmente de Evangelho segundo o Espiritismo e de O Livro dos Médiuns. Muita paz, que Deus, na sua infinita bondade, nos envolva sempre, nos conduzindo ao entendimento do Evangelho de Jesus, para que nós possamos disso adquirir o conhecimento pleno de nós mesmos. Muita paz.